Você já se irritou ou até mesmo já se incomodou porque te trataram feito criança, fazendo cobranças ou até mesmo falando aquilo que você já sabe? E ainda assim, continuaram falando e repetem e repetem? Pois é sobre esse assunto que vamos conversar. Essa conversa aqui vai pegar um pouquinho quem não gosta de ouvir algumas coisas, mas como tudo na vida, tem coisas que é necessário a gente falar. E tem coisas que nem todo mundo consegue nos falar. Talvez nem seja porque eles não queiram, mas porque sabem que o orgulho não vai deixar, né? Mas uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu digo que até mesmo que faz parte do meu crescimento, e é por isso que eu estou aqui relatando e querendo entrar nesse assunto, é porque eu já passei por isso. Então, eu não sei se você já passou. Acredito que sim, né? Não somos todos perfeitos, então acaba que muitas coisas acontecem, a gente acha que só acontece com a gente. Mas, em um dado momento, por diversas vezes, eu recebi muitos conselhos. E esses conselhos eu não soube dar valor. E eu vou te explicar um pouco disso. Bom, quando a gente cresce, né, a gente gosta de se sentir muito na liberdade. Na liberdade de escolher uma roupa, na liberdade de ouvir as coisas, ouvir as músicas, até mesmo os programas de TV, que hoje em dia não é mais isso, né? Tudo é rede social. Então, aquelas limitações que te colocavam na infância, agora que você já está num certo nível de que pode escolher e viver por conta própria, não te traz mais esse peso, né? Não tem mais essa cobrança, não tem mais esse peso como se você tivesse sempre tendo que se privar, né? Privar porque eu não posso fazer tal coisa, privar porque eu não devo fazer tal coisa. Então chega um certo momento das nossas vidas que a gente fica nessa liberdade, sensação de liberdade, né? Só que tem coisas que não é bem assim, né? A gente não deve ver como liberdade, a gente acaba levando até pro lado do exagero. Mas a pergunta que não quer calar é: será que isso se chama liberdade mesmo? Ou, na verdade, é uma escravidão disfarçada de liberdade, né? Para tomar espaço do nosso sentimento, do nosso tempo, nos confundir, nos iludir e fazer a gente fracassar com os nossos objetivos, né? Por que eu tô falando isso? Nós que estamos na fase de emagrecimento, por diversas vezes, né? Ou pelo menos algumas, a gente já ouviu alguém falando alguma coisa assim, parecida. Mas você não estava aí de dieta? Por que você está comendo tal coisa? Você não deveria comer essa tal quantidade. Ou qualquer outra coisa do tipo, né? Semelhante a isso. E você fica com aquele sentimento um tanto incomodado, né? Porque você fica assim, tá, e daí? Eu não sou criança, não precisa você me dizer essas coisas. Mas se você parar para pensar, não é um pouco de orgulho a gente achar que a gente tem que pensar assim, ou até mesmo dar esse tipo de resposta? Não seria tão estúpido? Ou você pensa assim, não, mas é o outro que está se intrometendo, eu que tenho a responsabilidade. É aí que tá. Se a gente tem tanta responsabilidade e consciência de tal atitude, talvez ninguém ali falaria sobre algo. Se de fato estivéssemos no controle, não haveria ninguém cobrando isso, ou até mesmo te alertando, tentando te mostrar algo. Eu já presenciei não só comigo, mas com outras pessoas, principalmente pessoas que estão também nessa fase de emagrecimento, ter alguém que fica meio que dando uma de supervisora. O que você está fazendo, o que você está comendo. E isso incomoda. Eu sei que incomoda. Mas pensa bem.
Tem coisas que as pessoas falam e fazem com a gente que não é pessoal, é simplesmente por cuidado. É simplesmente por estar tão perto, tão próximo e desejar tanto o seu bem, que ela se coloca nessa posição de ser apedrejada, vamos dizer assim, nocauteada por você, que ela prefere te dizer a verdade e receber talvez uma cara emburrada ou até mesmo alguma resposta estúpida, mas ainda assim ela tá ali correndo esse risco e te falando porque ela ama, porque ela gosta. Não é melhor a gente ver dessa forma? Pelo menos eu penso assim. Estou pensando assim. E o que acontece? Eu que sou mãe, eu provei isso na pele por diversas vezes, essa sensação de privar a minha filha de dormir tarde, privar ela de comer tal quantidade, privar dela usar tal roupa, né, pelo cuidado, pelo zelo, por proteção, por segurança também. Privar de assistir certos tipos de conteúdo. Mas ainda assim, ela não deixou de querer. Porém, eu precisei pôr esse limite. Eu precisei lembrar que nem tudo que ela quer, nem tudo que ela pensa e tem vontade, cabe a ela fazer. Cabe ela assistir, vestir e tudo mais. E por que isso acontece? Porque eu sou o adulto da história, né? E quem é a criança, né, precisa entender sobre isso. E precisa entender que o outro está cuidando. E precisa entender que o outro está protegendo. Porque o outro está vendo de fora. Enquanto eu vejo de dentro que eu quero, porque quero, existe alguém que está de fora, protegendo, alertando, né? Cuidando, amando. Né? Que o amar vem, né? O cuidar vem disso, né? O amor vem do cuidar. Então, ela precisa de mim. Ela precisa do pai, né? Toda e qualquer criança precisa de um responsável, de um adulto, para orientar. E o título desse vídeo justamente foi essa reflexão. Se eu sou uma pessoa tão responsável, tão adulta, tão coerente com os meus propósitos, não vai ter ninguém para estar me lembrando, me cobrando, exigindo que eu faça algo. Temos uma referência na Bíblia, que eu até deixei aqui na colinha, que é lá em Provérbios 6:6. Eu vou ler do 6 até o 8. É uma passagem de Provérbios muito conhecida. E você vai entender o ponto que eu quero pegar aqui dessa passagem, desse provérbio. Fala assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ok. O que eu quero enfatizar aqui é justamente o versículo 7. Ela não tem nem chefe, ela não tem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. Ou seja, a pessoa se incomoda quando tem alguém falando, alertando por amor com ela, mas ela mesma não está sendo como a formiguinha de Provérbios que está falando, que não tem nem chefe, não tem supervisor e ainda assim ela trabalha. Ela é coerente com o propósito dela. Ela é coerente com a responsabilidade dela. Ela é tão coerente que ela mesma não precisa de um chefe, de alguém falando, não faz assim tá errado. Ou tem que ser desse jeito, faz assim.
Esse é o caminho certo. A Bíblia nos traz essa reflexão sobre o preguiçoso. Mas ela também traz essa riqueza, né, que às vezes passa até desapercebido quando a gente lê, de que a gente não precisa de que as pessoas falem e fiquem repetindo, e a gente mesmo se coloca em certas situações e ocasiões que força outras pessoas a falarem algo. Porque, veja bem, se minha filha, sem eu pedir, sem eu mandar, ela comer as coisas certas, ela tomar banho na hora certa, ou ao menos tomar o banho no dia, estudar, ter aquele cuidado de higiene e tiver todo um preparo, tudo muito certo, uma criança com comportamento de adulto, vamos dizer assim, você vai falar, nossa, que criança super responsável, nossa, que criança brilhante, que criança incrível, né? Pode nem ser chamada de criança com tanta responsabilidade, a não ser por conta da estatura e da idade. Mas as responsabilidades, a maturidade, é porque cresceu aqui. Foi porque aqui desenvolveu. Aqui entendeu das necessidades que deveriam ser feitas, realizadas, e assim foi feito. E assim faz. Então você vai admirar. Se uma criança que faz isso, a gente admiraria muito, o adulto que por conta própria, isso já é esperado. Já é esperado do adulto ninguém ter que estar ali no pé dele de que, você tem que dormir tal hora, cara. Ou moça, desperta. Você tem que dormir cedo, porque você sabe da tua saúde. Você sabe que precisa trabalhar, porque você precisa manter sua vida, tuas contas, tuas despesas. Você precisa se alimentar certo, poxa. Você quer ficar aí, um velho cheio de doença, de enfermidade, dando trabalho para os outros? Ou seja, a gente tem uma certa cobrança e vozes na nossa cabeça que faz a gente lembrar dessas responsabilidades. E por que tem coisas que a gente não faz? Sabe? Então, talvez você está se sentindo incomodada, que é o ponto que eu quero enfatizar, incomodada ou incomodado, das pessoas estar te falando coisas que você já sabe fazer, ou que você ao menos deveria estar fazendo. Seja não comendo besteiras, seja cuidando mais da tua saúde, seja excitando, estudando mais ao invés de passar em mais tempo de tela. Todos nós pecamos com isso. Eu não estou dizendo aqui que eu sou excluída dessa conversa. Eu estou falando, mas comigo também. A gente nunca vai escapar. A gente está propenso todos os dias a cometer os mesmos pecados, cair nas mesmas tentações. Então aqui é de igual para igual. Então o que eu quero trazer é que a gente precisa estar mais atento sobre isso. A gente precisa ser sábio, como aqui fala, observe preguiçoso, reflita nos caminhos dela, né? Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Porque o sábio, ele entende. O sábio, ele é responsável. O sábio, ele é adulto. Ele é coerente com o propósito dele. Então, às vezes, você não quer ser tratada como criança, mas você está agindo como uma. Porque ao invés de você cumprir com o seu dever, ou até mesmo cumprir com o seu propósito, a sua missão ali, você falou que está numa dieta? Cumpra. Falou que ia exercitar? Se exercite. Disse que faria tal coisa? Faça. Porque se vir, outra pessoa de fora falando algo com você, tu não vai gostar. Porque é esperado que o adulto cumpra aquilo que ele falou. Porque ele entende da responsabilidade que tem com a vida, com os filhos, com a casa, com o trabalho, com a pessoa que ele é. É esperado do adulto isso. Então não tem por que você, eu, todos nós se incomodar ou se chatear quando alguém vem falar alguma coisa. Porque se essa pessoa está falando, ela está se colocando ali naquela
no cara a cara, sabe? Justamente pra, tipo assim, cara, olha, nem todo mundo te fala isso, mas eu tô aqui fazendo isso. Vigia. Presta atenção, olha como você tem se comportado, olha como você tem feito. Você fala de dieta, mas você não para a boca. Você não está cuidando da tua saúde, você pensa que está no controle, mas daqui a pouco você vai e come, daqui a pouco come de novo, daqui a pouco você fala que vai se exercitar e não se exercita, passa 2, 3 dias, uma semana, e você está na mesma. Aí vai exigir resultados, aí fica naquela mesma conversa que está em dieta, mas na verdade passa tempo e ninguém vê resultado. Isso te descredibiliza. Você perde a credibilidade, sabe? Isso já aconteceu comigo. E eu não posso achar que as pessoas estavam sendo ridículas comigo, muito pelo contrário. Elas estavam devolvendo aquilo que eu mostrava, irresponsabilidade, comigo mesma, com aquilo que eu falava, aquilo que eu propagava. Então, eu acho que eu já falei do que eu precisava falar. É uma reflexão muito importante que a gente precisa dar tempo mesmo para pensar. Então, não se comporte como uma criança. Porque se as pessoas não vão ficar ali em cima de você, né? Falando o que você tem que fazer. Se você não quer isso, então faça o que precisa ser feito. Dá um passo à frente. Seja a adulta que precisa e que entende que precisa se cuidar, que precisa se amar. Assim como você ama as pessoas que estão à sua volta e você tem desejo de ajudar, e você cuida, você lembra, olha, faz tal coisa, faz assim que você vai se sentir bem. Sabe, recentemente eu me deparei, e eu nem imaginava isso, que o simples fato de eu pôr meias nos meus pés me traria uma sensação de cuidado, de bem-estar. Eu amo ficar, e eu sou super acostumada, pelo menos esse organismo é acostumado, né? A ficar com os pés no chão, de sentir ali, sabe? O chão mesmo. Mas depois que eu tomo um banho e tudo mais, ou até mesmo no decorrer do dia que eu vejo que tá desconfortável o chão gelado, eu vou lá e me cuido. Eu lembro de mim. E isso me traz uma sensação de bem-estar. Então, o que eu tenho que fazer? Repetir para que eu fique cada vez me sentindo bem comigo mesma. Então, é um detalhe, mas fez toda a diferença para mim. No meu humor, no meu dia. Porque fez eu mesma cuidar de mim. Fez eu mesma lembrar de mim. Então não vai precisar alguém na época de frio, pô, coloca o chinelo no pé, igual eu era criança. Hoje eu faço com a minha filha. Levanta do sofá, passa pela casa, no mó frio, com o pé no chão. E eu, que sou adulta agora, porque eu reconheço a situação, porque a criança está sentindo o pé gelado, mas ela nem tá nem aí. A cabeça dela não tá focada naquilo. Então ela precisa de mim. E agora Agora tem eu para orientar. Ó, põe o chinelo. Põe a meias. Né? Então ela precisa de mim. Então eu também preciso de mim. Só que eu mesma dizer as minhas responsabilidades, os meus deveres, as minhas obrigações e eu cumpri-las. Porque agora eu entendo que eu cresci e que eu sou adulta da história. E que eu preciso cuidar de mim. Eu tenho responsabilidade com esse corpo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu convido você a dar tempo para essa reflexão, né? Para nutrir, para digerir tudo isso, para que faça diferença na sua vida. E se você se identificou, se você gostou, curte, comenta, vamos conversar. Compartilhe com alguém. Vamos fazer esse movimento de mulheres que se amam, que se cuidam e que entendem a importância de se autocuidar. Nós mulheres a gente tem uma tendência enorme de querer abraçar o mundo, cuidar do mundo, ver o mundo melhor. Mas vamos focar primeiro na gente. A gente é o primeiro passo para trazer essa paz, esse amor para esse mundo melhor. Todos nós estamos precisando. Tchau, até a próxima.